receber um grande benefício. E de tudo aquilo que a gente recebe benefício, a gente se fica entusiasmado, não é? E passa a ser um ardoroso defensor. E algumas vezes ardoroso demais. E acaba até perturbando o ambiente onde estão. Mas à medida que a gente vai lendo, estudando, aprofundando esse conhecimento, a gente vê que a parte de saúde ela é secundária. Porque por mais saúde que a gente tem, o nosso tempo de vida nesta terra é limitado, né? A palavra já diz assim o quê? 70, quando muito, 80 com enfado, né? com cansaço. Né? E é interessante quando você analisa a história bíblica, as 10 primeiras gerações viveram em média 900 anos. As 10 seguintes gerações viveram em média 300 anos. As 10 seguintes gerações viveram em média 150 anos. Então isso foi diminuindo. E aí, lá nos Salmos nos fala, então, de 70, 80, né? Alguns passam, poucos passam dessa idade. Estamos vivendo em determinadas regiões do mundo uma melhora na média de vida. Dizem que no Brasil, para os homens é 72, 73, para as mulheres 76, 77 anos. Como regra geral, as mulheres vivem mais do que os homens, na média, né? Na média. E alguns ultrapassam esse, dependendo do ambiente onde vive, das circunstâncias em que vivem, não é? Mas se vive em cidade é mais complicado, o desgaste é muito, muito maior. Né? Um ambiente como esse aqui, pouca gente vive, oferece melhores condições. Mas voltamos ao ponto. Sempre que tratarmos ou que vamos estudar a mensagem de saúde, é sempre pensar nessa conexão, nessa ligação com espiritualidade. E a parte espiritual, todos que estão na igreja querem crescer, querem se desenvolver, querem entender melhor, não é? Então, nós estamos trabalhando com conceitos onde a gente põe mais atenção na parte espiritual. E aí nós temos outra dificuldade, em nosso ambiente mesmo, né? De maneira geral. É uma falta de compreensão correta do que é espiritualidade. A gente é muito influenciado pelo meio. E hoje nós temos muitos segmentos religiosos falando de espiritualidade, especialmente no mundo pentecostal. Então, qual é a ideia que existe? Que em um dado momento a pessoa é tomada pelo Espírito, tocada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito, e aí então ele realiza grandes coisas. E que grandes coisas acontecem, não é? Grandes coisas acontecem, coisas extraordinárias. E não está errado o pensamento. Mas fica-se naquela espera de que em algum momento vai haver assim um derramamento especial, vem algo dos céus assim, tipo um vapor, não é? E toma conta da gente, e aí acontece coisas. E essa espera é demorada e não acontece, não desta maneira. Então hoje pela manhã a gente vai trabalhar um pouco mais esse conceito do que é ser espiritual, do que é crescer espiritualmente, do que é se desenvolver espiritualmente. E sempre buscando essa relação, esse entendimento, né, da mensagem de saúde com espiritualidade. Bom, Gênesis, estamos aí no capítulo 1, que é um capítulo muito rico, né, extraordinário, nos ajudar. E nós estamos dentro desse tema da criação, né? Quando Deus faz uma avaliação, o Criador faz essa avaliação, e ele declara que o que foi feito era bom. E completa, né, quando completa a criação, diz que é muito, muito bom. Muito bom.
Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação da pessoa humana. Nós vimos um pouco sobre a água, né? Vimos um pouco sobre a luz solar, né? O quanto que isso é bom. Sim, aqueles que estão assistindo hoje a primeira vez, está disponível no link aí da igreja as duas palestras, né? Que dá para acompanhar. Quando você chega aqui na declaração, né, no registro de Gênesis, e que fala da criação do ser humano, há uma declaração muito interessante no verso 28. Uma vez criado, Deus diz assim, e é registrado assim, e Deus os abençoou. Depois de alguns séculos veio o dilúvio, e Deus recomeçou a história do povo dele, nesta terra, com Noé e a sua família. E você vai ver lá que, quando Noé saiu da arca, Deus fala, agora vai começar de novo, diz lá, e Deus o abençoou, os abençoou. Bom, toda aquela geração veio depois a sequência, se degenerar. E Deus vai começar de novo a história do seu povo nesta terra com Abraão. Lembra do chamado de Abraão? Quando Deus chama Abraão, diz lá, e Deus o abençoou. E diz, você vai ser uma bênção a todas as famílias da terra. É uma coisa interessante que quando a gente chega lá no registro do Evangelho, em Mateus, quando Jesus vai fazer a sua declaração do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, que é um recomeço da história do povo de Deus. Com a vinda de Jesus, encerrou-se um ciclo da história do povo de Deus com o povo judeu, com os hebreus, o povo judeu. Lá com os hebreus, não é? Pois vem, agora Deus vai recomeçar de novo a história do seu povo, não mais com uma nação física estabelecida, mas com a igreja. E aí tem o conhecidíssimo, né, e famoso Sermão da Montanha. Aí você abre lá em São Mateus capítulo 5, e você vai ver Jesus repetindo, né? Bem-aventurados, 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 não é? A expressão bem-aventurado, na essência, ela significa abençoado. Abençoado. E é interessante que Jesus repete isso 9 vezes. Né? Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Né? E o que nós temos aqui? Formalmente, a gente, numa oração, a gente pede, Senhor, nos abençoe. Né? Formalmente, a gente faz isso. Mas um filho de Deus, ele nem precisaria fazer essa observação. Ele já é abençoado. Nós somos abençoados geneticamente. Na criação, Deus já deu a bênção. Está lá, crescer e multiplicai-vos. Não é? Está ali. Vocês são abençoados, e Deus os abençoou. Então, como filhos de Deus, nós somos pessoas abençoadas. E temos que nos lembrar isso, que mesmo nos momentos de perda, nos momentos difíceis, momentos de sofrimento, nós estamos num ambiente hostil, não é? A vida cristã, a vida para um filho de Deus. Nós não podemos nos esquecer que nós somos pessoas abençoadas. Não estamos livres dos males, não é? Mas somos abençoados. E a palavra bem-aventurado, ela tem uma outra expressão também, um outro significado que é mais conhecido, né? Felizes. Lembra? Em geral é apresentado essa tradução, né? É como se Jesus tivesse dito assim, sejam felizes, sejam felizes, sejam felizes. Então, o principal mandamento de Jesus, o principal mandamento no reino de nosso Senhor Jesus Cristo é sejam felizes. Sejam felizes. O que significa que se nós já somos cristãos adventistas há algum tempo e não somos felizes,
Alguma coisa está errada na maneira como nós estamos tentando viver a experiência cristã. E é preciso ter uma reflexão, fazer uma reflexão sobre isso. Quais são as bases, os fundamentos, as condições para sermos realmente uma pessoa feliz, uma família feliz, uma igreja feliz, não é? E não é aquela felicidade que o mundo fala, né? Que é como se vivesse numa vida etérea por aí, que não tivesse nenhuma dificuldade, né? Mas com entendimento nessa linha. Bom, o que nós temos registrado aqui em Gênesis, verso 27, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Salmo 139 nos diz, né? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. É bastante interessante quando a gente vai estudar sobre a criação. Eu tenho falado sobre a fisiologia, né? O que representa. Né? Vamos dar uma olhadinha em relação ao que realmente... Lembra, veja ali em Salmos, né? Teceste, me teceste. Né? Aquela ideia assim, simples, né? De que Deus pegou o barro e moldou, fez isso mesmo, né? E tudo ficou lá. Mas ficar imaginando quanto tempo o Criador pensou esta criação, este produto, para trazer este resultado final. Algumas ideias sobre isso. Não é? Em nosso organismo existe cerca de 30 trilhões de células que executam 10 mil funções químicas. Não é pouca coisa, né? A gente tem ideia do que é 1 trilhão? Esses números vão indo para cima, né? 1 bilhão, 1 trilhão, é um negócio incompreensível, né? 30 trilhões, isso é uma coisa impressionante, né? Cada célula, são estimadas em trilhões de células, né? Cada célula tem armazenado no seu DNA 1 trilhão de bits. Porque bits é um elemento de informação na linguagem da informática. Né? 1 bit de computação equivale a uma letra. Então, é como se tivesse armazenado em cada célula, no DNA, 1 trilhão de letras. E cada letra vai representar informação. Que se juntam, essas letras. Isso é igual à quantidade de letras para escrever 10 milhões de livros. Mas isso não é no corpo, isso é em uma célula. Agora você multiplica isso por 30 trilhões. Bom, muitas vezes a gente lê assim os Gênesis de maneira ingênua, né? Deus criou. Bom, criou. Mas criou o que ele criou? Como que ele criou? Então, hoje já existe muita informação sobre isso. Não é? No interior das células estão os cromossomos, também abastecido com cerca de 100 mil mensagens codificadas, cada cromossomo. Se essas instruções fossem escritas, as palavras resultantes daria para encher, não é? São milhões de livros, deu uma desregulada ali. A gente está falando de comentário bíblico. Não sei se vocês conhecem os comentários bíblicos, né? Geralmente eles têm 1000 páginas. Essas informações dariam para encher 10 mil desses livros, né? Equivalente. O nosso sistema nervoso é formado por 3 trilhões de células. O sistema nervoso. E o sistema nervoso, você tem aqui um esboço, né? Toda essa parte, tudo é envolvido pelos nervos, né? 3 trilhões de células. Se fossem colocadas lado ao lado essas células, teriam uma distância de 75 quilômetros. Lá da igreja aqui, deu quantos quilômetros, pastor? 40. Quase o dobro, né? Isso só em relação ao sistema
nervoso, não? O sistema nervoso. Nesse sistema nervoso são realizados uns 120 trilhões de conexões. Por exemplo, as células do cérebro se chamam neurônios. Então, uma célula se conecta com a outra. E ali passa uma corrente elétrica. Essa corrente... Bom, deixa eu explicar aqui. Eu não sou especialista na área de saúde, eu sou especialista na área teológica, né? Então, eu uso a parte da fisiologia como ilustração. Então, eu não sou cientista, não sou médico, não é? Biólogo. Se tiver alguém dessa formação aí, vai me desculpar pela linguagem mais simples, né? Mas só para a gente ter uma visão disso, né? Então, estou falando agora dos neurônios. Há uma corrente elétrica que passa e ela faz a conexão entre outros. E para essa corrente elétrica funcionar bem, tem enzimas. Tem uma enzima que se chama colinesterase. Uma delas, né? Tem milhares de enzimas. Colinesterase. Olha que descoberta que eles fizeram. Aqui está falando de conexões, né? 120 trilhões de conexões que acontecem no sistema nervoso. Nós estamos aqui no ambiente de uma colônia alemã. Geralmente um dos alimentos bastante consumido entre alemães é batata, né? Batatinha, batata. Até nós estávamos passando ali na rua, a filhinha do pastor perguntou: o que é aquela planta? Ele falou: eu acho que é batata. Que naturalmente é uma região que se produz. E no Brasil, na América, né, se usa bastante batata frita, né? Então, a batatinha tem uma substância tóxica chamada glicoalcaloide. Quando nós usamos a batatinha no seu natural, cozida ou assada, está tudo bem. É uma quantidade pequena, né? É uma substância tóxica, por quê? Porque as plantas precisam de defesa. Então, Deus já colocou defesas naturais lá na planta, para não ser atacada pelos bichos, para não perder uma produção, né? E, então, esses glicoalcaloides é essa substância tóxica que é o que protege a planta. Então, uma planta bem cuidada, uma terra bem cuidada, bem nutrida, ela tem o seu elemento de defesa. Aí, quando frita a batatinha, ela concentra esse glicoalcaloide em 350%. De 20 miligramas por 100 gramas, ela passa a ter 75 miligramas por 100 gramas. O que eles descobriram? Que esse glicoalcaloide concentrado, ele interfere na enzima colinesterase e dificulta essas comunicações de uma célula para outra. Percebe? Aí você vai ler na Revelação, orientando sobre a questão de comunhão, lá vai dizer assim: o céu se comunica com o homem com o ser humano, através dos nervos do cérebro, e afeta a sua vida íntima. O céu se comunica com a pessoa humana através dos nervos do cérebro. E você olha, os nervos que vêm do cérebro vai se espalhar pelo corpo todo, não é? E vai chegar em cada órgão. E uma porcaria de uma batatinha frita é suficiente para interferir nesse processo. Então, nós não estamos falando de saúde, de batatinha frita, de doença. A gente está falando de quê? De adoração. De crescimento, de desenvolvimento espiritual. E é uma coisa impressionante. Hoje eles vendem batatinha frita até em posto de gasolina. E muito bem embalado. Aqueles saquinhos, né? Hermeticamente fechado ali. E não é barato. Ele está assim, à disposição, qualquer lugar que vai, qualquer situação que vai. O meu neto, Felipe, ele trabalhou em restaurantes lá na Austrália, né? E aqui no Brasil também. Ele disse que, basicamente, toda batatinha frita é frita com gordura de porco, em restaurante. Mas isso é de menos, a gordura de porco. O processo da fritura que vai resultar, não é?
uma concentração de uma substância tóxica que vai afetar, imagina, vai afetar o funcionamento das conexões, principalmente no cérebro. É uma coisa impressionante. Olha, se o ser humano tem em torno de 3 trilhões de células com 120 trilhões de conexões, veja, uma abelha tem 900 células nervosas, uma formiga tem 200 células nervosas. É um pouquinho diferente, não é? Eu não deu tempo, mas eu estava a fim de procurar quantas células do sistema nervoso tem o elefante, por exemplo, que liga o cérebro com todo o corpo, mas ainda, a gente vamos ver se ainda vamos descobrir, não é? Então, o que significa isso? Este ser que Deus criou, não é? A sua imagem e semelhança, é distinto, é especial, é fora do comum, a partir do cérebro, não é? Do que Deus fez, da diferença do cérebro, né? Que coloca lá. Olha, são 100 milhões de impulsos eletroquímicos por segundo, conectados a cada pedacinho da pele, de músculo, de veia, de osso, todo o nosso corpo. E o cabo central pelo qual essa rede se liga é a medula, e finalmente o cérebro. Então, na realidade, o corpo, toda essa estrutura, ela funciona para o cérebro funcionar bem. O cérebro é dito que é a capital do corpo, não é? E é como se fosse uma catedral. Os estudiosos analisam assim, não é? Como uma catedral. Então, tudo, circulação, digestão, tudo que você imagina está funcionando em relação ao cérebro. E é por isso que tudo que entra pela boca, tudo que entra pelo ouvido, tudo que entra pelos olhos, vai afetar o cérebro. E a partir do cérebro vai afetar cada órgão do corpo. Mas, pastor, quais são as condições ideais, então, para que se veja bem? O que está no Jardim do Éden. Deus criou o ser humano para viver em um jardim. E não era um ser qualquer. Segundo o que se calcula, este ser que saiu das mãos do Criador tinha perto de 4 metros de altura. E para ter 4 metros de altura e ser proporcional, simétrico, deveria pesar perto de 1 tonelada, de 1.000 quilos. Era um gigante. Né? Mas existia até gigantes na Terra. Existia, mas o ser também humano, antes do dilúvio, tinha seres gigantes. Até depois do dilúvio ainda teve alguns gigantes, não teve? Davi enfrentou um gigante descendente dele. Agora, quantos? Mas é uma obra-prima da criação. Obra-prima da criação, Deus fez. Uma coisa maravilhosa, extraordinária, né? Essa gotinha de sangue é interessante. Quando uma pessoa toma uma alfinetada na ponta do dedão, o impulso nervoso que comunica esse fato vai para o cérebro a uma velocidade de 500 km por hora. Vocês já tomaram uma espetadinha na ponta do dedo? Né? Onde é que a gente sente a dor? Mas quem reflete a dor é no cérebro. Né? Isso é uma coisa espetacular, né? Fabuloso. Né? Nós temos um Criador e temos o ser criado. Nós não adoramos a natureza, nós adoramos o Criador. Por mais maravilhosa, extraordinária e fantástica que seja a natureza, ela só nos revela quem é o Criador. Olha, alguém com capacidade para criar um corpo, né, um físico, um ser com essas características, é excepcional, é maravilhoso, é extraordinário. Em termos de condições físicas, né? Aí no Salmos 29 diz assim, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E aí nós entramos, às vezes, em parafuso. Porque lá no Evangelho diz assim, sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. E aí, realmente, a gente diz, não dá, né?
Realmente não dá para ser assim. E aí temos o grande problema do chamado perfeccionismo. Já ouviram falar desse negócio, hein? Nessa era de internet, que tudo flui assim, não precisa nem escrever, nem distribuir folheto mais, não é? E aí vai lá a questão do perfeccionismo. Nós vamos chegar ao ponto, antes de Jesus voltar, de não ter mais pecado. Não pecar mais. Mas durante até amanhã à noite a gente vai esclarecer isso. Né? Realmente Deus nos criou perfeito. A sua imagem e semelhança. Mas aconteceram algumas coisas ao longo do caminho. Mas fala, adorai o Senhor na beleza. Irmão, se a gente começa a ler sobre a criação, estudar e ver as obras a gente não admira uma pessoa, por exemplo, uma pessoa aficionada do futebol, que é muito comum entre os brasileiros, não é? Aí tem aquele jogador que joga maravilhosa bem, faz uns dribles, tem uns chutes, uns passes, faz uns gols, né? Tem uma arte. Né? Essa arte praticamente acabou, né? No esporte praticamente acabou. Mas tem aquela arte. Ele não é admirado? E as pessoas não chamam de quê? De ídolo. Não é? É um ídolo. É interessante que são ídolos de pé de pau, que a gente chama assim, né? Tem um desses aí do Brasil, que está lá na Europa, chama, acho que é Neymar, se não me engano, né? É um ídolo. Nas redes sociais, que tem mais de 80 milhões de seguidores. 80 milhões de seguidores. Esse cavalheiro gerou um filho fora do casamento. Ele não casou com a moça, mas teve um filho. E aí ele foi apresentar o filho à imprensa, à mídia. Quem estava do lado dele? Não a mãe da criança, um colega de futebol. E a mídia, tudo bem, tratou isso com uma maior naturalidade. Quer dizer, a mãe não valeu nada. A mãe que gerou o filho, ela não é atleta, não era famosa, não tinha coisa assim. Mas é um ídolo. Você pega um cantor, né? Um artista da voz, música, aí ele tem milhões de seguidores. Mas qual é o caráter dessa pessoa? Qual é a natureza dessa pessoa? Mas é admirado, é apreciado. Por quê? Porque ele traz alguma coisa que agrada a mente e o coração das pessoas. Olha, você pega os inimigos do reino de Deus e eles abrem a palavra, eles não abrem Gênesis e não vão estudar a criação. Não vão ver as maravilhas que estão ali. Eles pegam lá aqueles assuntos de guerra, que morreu tanto, morreu não sei quanto, que Deus mandou matar esse, mandou matar aquele, daquela coisa, e falar, que Deus é esse? Não é? Então o Deus do Antigo Testamento é um Deus feroz, um juiz, né? E Jesus é o bonzinho, né? O amigo, tudo perdoa, pode fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, casar com quem que quiser, tudo vale. São compreensões fúteis, superficiais, não é? De espiritualidade. Mas o Senhor nos apresenta, né, esse entendimento. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Compreender quem é o Senhor, quem nos criou, e entender o que é santidade. Para justificar esse respeito, essa reverência, essa atitude, né? Que pode tomar conta do ser humano. O que a palavra fala a respeito do Criador, do Senhor? Nós vemos ali o apóstolo, né? Em 2 Coríntios, dizendo, o Senhor é Espírito. Ora, se o Senhor é Espírito, que natureza tinha o Criador? Ou tem o Criador? Que natureza ele tem? Espiritual. Então, quando é afirmado aqui em Gênesis, que o homem foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador. Então, com que natureza nós fomos criados? Com que natureza nós fomos criados? Espiritual. Então, nós saímos das mãos do Criador, nós, os primeiros,
como seres espirituais. Físicos, espirituais, de natureza espiritual. Aí você vai ver o apóstolo São João, ele vai falar sobre também a natureza de Deus, não é? Esse Deus é amor. Então, se Deus é amor, de que natureza ele tem? Qual é a natureza de Deus? Amorosa. Então aí temos um ponto interessante. Deus não tem amor. Nós temos amor, mas também temos ódio, não é? Temos raiva, temos... Deus não, Deus é amor, ele é de natureza amorosa. Então, o ser que saiu das mãos de Deus, do Criador, ele era de natureza, porque ele foi criado à imagem e semelhança dele. Ao longo do estudo e da leitura bíblica, a gente vai perceber de que sinônimo de natureza espiritual é natureza amorosa. Então a pessoa será tão mais espiritual quanto mais ele for de natureza amorosa. Ouviram? Então, na prática, o que significa crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente. Crescer no desenvolvimento da natureza amorosa. E isso está bem claro quando a gente abre ali o Sermão da Montanha. Lembra-se? As bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os... Qual é a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. O Sermão da Montanha é a constituição do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já introduz o seu reino dizendo, olha, isso aqui é a condição básica, não é? Para ser feliz. Moisés nasceu em um lar hebreu e foi criado em um lar egípcio. Ele nasceu na cultura bíblica, não é? E foi criado na cultura egípcia. Foi preparado para ser um comandante, um militar, um defensor, não é? Um soldado. E em um dado momento, passando lá, duas pessoas estavam em discussão. Discutindo, um brigando com o outro, e aquela coisa. E discussão sempre é desagradável, né? E ele foi lá para resolver o problema. Ele era um oficial, um comandante, o equivalente de um general, não é? E era filho da filha de Faraó. Provavelmente o herdeiro do trono. E ele chegou ali e foi tentar, e a coisa encrespou, e foi ficando mais difícil, e ele pegou e deu um tabefe no cavalheiro lá, né? Eu acho que era no mais bocudo, né? Imagina a força de Moisés, um tapa matou o indivíduo. Perdeu a... Vocês se lembram de Caim? Tirou a vida do irmão por uma discussão religiosa. Qual era a discussão entre Caim e Abel? Qual é a maneira correta de se apresentar diante do Senhor? Qual é a maneira correta de se apresentar diante do Senhor? E dessa discussão, Caim se enraiveceu e tirou a vida do irmão. E aí tem toda essa sucessão. O que aconteceu com esse ser que saiu das mãos do Criador, de natureza espiritual, natureza amorosa, paciente, misericordioso, perdoador, não é? Manso, e de repente tirar a vida de um irmão, tirar a vida de um próximo? O que aconteceu? Então, na queda, nós passamos a ter uma segunda natureza, que Paulo vai descrever essa natureza como o quê? O velho homem, natureza carnal. Lembra de outro nome que ele dá?
Oi? Pecaminosa. E tem vários nomes, não é? Então, esta natureza que entrou, essa segunda natureza, ela é uma natureza degeneradora. Degeneradora espiritual e degeneradora física, com consequências físicas. E o que significa essa segunda natureza? A primeira é a imagem, a semelhança de Deus, do Criador. A outra é a imagem e semelhança de Lúcifer, de Satanás. Nós não estamos acostumados a pensar assim. Só tem dois tipos de natureza. Ou é a natureza divina, ou é a natureza satânica. E a natureza satânica, ela vai degenerando, 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 degenerando. Vocês vão encontrar lá em Tiago, se eu não me engano, é capítulo 3, falando que o homem é primeiramente natural, depois animal, depois diabólico, a natureza. Quer dizer, deixa de ser a imagem e semelhança de Deus e vai ser a semelhança do animal. E na sequência da degradação, a semelhança de Satanás. O que significa deixar de ser a semelhança de Deus, ser a semelhança do animal? Porque os animais têm muita bondade entre os animais. Tem os agressivos também, mas tem muito carinho. Não tem. Quantos de vocês têm um animal em casa? Não tem? Eles não são carinhosos, não são, não é? Outro dia lá, nós temos um cachorro lá, né? E eu estava agradando, parei de agradar. Daqui a pouco ele pegou a patinha dele e puxou a minha mão para continuar agradando. Eu tinha visto isso em esses videozinhos da internet, né? Mas foi a primeira vez que aconteceu comigo. Mas deve ter acontecido com vocês também, né? Eles querem ficar junto, quer deitar pertinho, né? É uma coisa interessante, né? Então, esse processo degenerador é extremamente perigoso, porque ele vai levando a pessoa a ser como um animal e depois... Qual é a diferença do ser humano do animal? É que o animal age por instinto e o ser humano age pela razão. Se ele se sentir ameaçado, ele ataca. Teve um período que eu estava gostando de gato. Sempre gostei de cachorro, mas a nossa experiência não tinha sido positiva. Toda vez que a gente se apegava, daqui a pouco acontecia uma coisa e morria. Depois passou muito tempo sem cachorro. Mas teve um momento que a gente estava gostando de gato. E eu queria ter um gato tricolor. Já viram um gatinho tricolor, né? É lindo. Mas não é fácil encontrar, né? Um gato tricolor, são poucos. E nós morávamos assim num condomínio, numa chácara, e o terreno tinha um declive, e eu saí na área assim, de repente eu vi uma gata com 3 filhotes. Assim, acho que com 1 mês e meio, 2 meses, né? Não era aqui dos primeiros vizinhos, mas estava circulando no terreno. Como a gente não tinha cachorro na época, então eles estavam à vontade lá. E um dos gatinhos era tricolor. Um dos gatinhos era tricolor. Falei, bom, essa é uma gata de rua, está com 3 filhinhos, precisa de ajuda, né? Mas, enquanto eu estava lá pensando, eu acho que fui tentar pegar alguma comidinha, alguma coisa assim, eu saí, voltei na sala e o gatinho tricolor estava dentro da sala. Falei, que coisa, então esse é para ser nosso mesmo, né? E eu fui chegando perto dele. Fui chegando perto, me agachei assim, e fui estendendo a mão e falando, né? Mas que gatinho bonitinho, nem sabia se era gatinho ou gatinho, mas parece, né? Que gatinho maravilhoso, tudo, né? Então você vai poder ficar com a gente vai cuidar de você, né? E fui estendendo a mão. No que eu cheguei perto dele, ele tacou aquelas unhas assim e pegou na minha mão. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele age por instinto. É da defesa. Não é?
E depois ele deu um salto, saiu e alcançou a mãe e foi embora. E eu fiquei sem o gatinho tricolor. Vocês sabem qual é o aspecto do comportamento humano que é mais afetado pelo instinto? Agir pelo instinto? A sexualidade. Numa outra casa que a gente morava antes, quando compramos a casa, nós herdamos um casal de pastor belga. Lindos. Mas já vieram adultos, vieram com a casa, né? E, num dado momento, a cachorra do vizinho entrou no cio, que é assim que funciona entre os animais, né? Tem aquele momento certo do acasalamento. Entrou no cio. E esse cachorro, no quintal, o nosso, né? Ficou incomodadinho. Ele estava lá do lado da mulherzinha dele, né? Mas ficou incomodado, porque do outro lado da rua, do outro lado do muro, tinha uma fêmea no cio. E o quintal era assim um pouco, tinha uns 40 metros de profundidade, era os fundos da casa. E nós tínhamos na frente uma garagem. E ele ali, no fundo do quintal, e o vizinho, e com aquela coisa incomodando. Aí eu passei, conversei com o vizinho, e falei, olha, o senhor desculpe, né, que o nosso cachorro lá está uriçado, como a gente diz assim, né? Aí ele falou, deixa ele à vontade, solta ele, vai. Mas não tem problema nenhum, pode soltar ele. Aí soltamos, né? Ele foi lá, fez a festa dele, voltou para casa tranquilo. Daí a pouco, aí o que eu fiz? Eu prendi ele lá embaixo na garagem. E lá na garagem, a frente do terreno tinha uns 10 metros assim. E o que ele fazia? Ele ia lá de um lado, vinha e se jogava com o corpo na porta, para arrebentar a porta para sair. Aí foi nesse momento que o vizinho falou, deixa ele à vontade. Porque ele estava agindo mas a mulherzinha dele estava lá. Só que ela não estava no momento, certo? Mas não adiantava chegar para ele chamava Zau, né? Imagina chegar para o Zau e dizer, Zau, você tem a sua mulherzinha, está aí, não é? O que você está olhando lá, cheirando lá do outro lado? O que você está querendo fazer? Não é? É aqui a tua mulherzinha, quantos anos vocês já tiveram filhos juntos, tudo, né? Cuida dela agora. Não adianta. E vocês pensam que a fofa, ela chamava fofa, ficou chateada de que o Zau foi lá do outro lado e fez a festa com a vizinha? Não ficou. Daí chegou, ela ficou lá, ainda abraçando ele, lambendo, brincando, tudo, né? Porque está agindo por instinto. E nós agimos pela razão. Entretanto, se esse processo degenerador for atuando, o ser humano ele passa a agir por instinto e não pela razão. E fidelidade, queridos, fidelidade é um princípio espiritual. Ele não é da natureza inerente do ser. Ele é por escolha. Fidelidade, a gente escolhe ser fiel. A gente escolhe ser fiel a Deus, escolhe ser fiel ao companheiro, à companheira, escolhe ser fiel aos pais, escolhe ser fiel ao reino de Deus, à igreja. Não é? A gente escolhe. Fidelidade é um princípio que não está no reino animal. Embora você vê algumas raríssimas espécies que quando há um acasalamento eles permanecem juntos a vida inteira. Mas não é do reino animal. Esse é do reino humano. Mas aí a pessoa vai beber, vai fumar, vai usar droga, vai ver, não tem isso. Vai agir. E aí uma jovem, né, diz, vou casar com aquele rapaz, que é maravilhoso, é isso, é aquilo, aquela coisa toda. Mas não tem princípios. Não tem princípios morais. Não se desenvolve. O que é a probabilidade de acontecer? De cada 10 casamentos, no final de 10 anos, 7 acabam. E por que acaba?
Porque nós somos vítimas desse processo degenerador. Não é uma maldade, né? Mas é uma maldade. É quase uma maldade inconsciente. Ele passa a agir, e aí tem a diferença do animal, né? O macho reage em relação à fêmea no cio. O ser humano, o homem masculino, o ser masculino, reage em função do que vê. É estimulado pelo que vê. E no mundo de hoje, especialmente com a internet, com essas coisas assim, tem muita coisa para ver. Você abre uma página de notícia e está lá a tentação, não é? Vamos dizer assim. É muita, muita coisa. Então não é fácil vivenciar essa experiência, não é? De fidelidade nos tempos em que nós estamos vivendo. Então, o ser foi criado à imagem e semelhança do Criador, de natureza espiritual, de natureza amorosa. Sinônimo de natureza espiritual é natureza amorosa. Mas se ele entra num processo de degeneração espiritual que atua a natureza carnal, ele vai ser semelhante ao animal. Nesse aspecto, vai agir por instinto. E se ele continua nessa linha, ele finalmente vai ser a imagem e semelhança de Satanás. Então, anotem isso. Deus nunca destrói seres humanos. Quando você tem na Bíblia um ato de juízo coletivo, como foi o dilúvio, como foi Sodoma e Gomorra, como vai ser Deus não vai destruir pessoas. Ele vai destruir seres que se transformaram à imagem e semelhança de Satanás, inclusive crianças. Porque a criança é o que o ambiente faz dela. Ou não, em grande medida. Perceberam? Então, todos esses atos que aparecem nas Escrituras, na Bíblia, no Antigo Testamento especialmente, esses juízos que acontecem, decorrem desse processo degenerador. Agora, Deus também não exerce juízos coletivos, e até individuais, mas principalmente coletivos, sem avisar. Por exemplo, no dilúvio, quanto tempo Noé pregou a mensagem? 120 anos. Para aquele povo que foi sentenciado, que entrou em juízo, quando os hebreus entraram na terra de Canaã, quanto tempo Deus deu a mensagem para eles? 400 anos. 400 anos. O povo hebreu lá no Egito, esperando. Mas era a oportunidade daquele povo lá. E eles tiveram 400 anos de oportunidade, mais oportunidade, mais oportunidade. E foram degenerando, até que chegou o povo. E naquele caso, o povo hebreu se tornou o instrumento físico de juízo. Pedro disse que agora vai ter o juízo final, né? Pedro não, a Bíblia, mas que o juízo final vai ser com fogo. Quanto tempo Deus está transmitindo essa mensagem? Há quanto tempo que vai vir um juízo? E um juízo com fogo? Há quanto tempo? 2000 anos. 2000 anos. Então, Deus é de natureza amorosa, misericordiosa, perdoadora. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tem o prazer que vivam. Mas a pessoa precisa se arrepender. E o que significa se arrepender? É mudar de rota. Ele está num processo de degeneração da natureza carnal e ele vai mudar de rota. Agora ele vai estar num processo de transformação, à imagem e semelhança de Deus. O que é essa transformação? Natureza amorosa. Quem opera essa transformação? O Espírito Santo. E por isso nós precisamos do Espírito Santo diariamente. Não é uma vez por semana,
quando tem um reavivamento, tem uma semana de oração na igreja, não é? A gente precisa do Espírito diariamente, porque é Ele que exerce esse processo e coloca, então. Deus é de natureza amorosa, né? Nós vamos trabalhar um pouco o que é que significa isso. Olha essa expressão. Um povo, aliás, um Deus amoroso, ele fomenta um povo amoroso. Então, se a nossa ideia de Deus é um Deus de juízo, executor de juízo, e aquela coisa ali, nós criamos um ambiente assim, hostil, de temor, de medo. Mas pode reparar, todos os juízos coletivos foi dado tempo para isso, foi dado tempo para mudança, não é? Sempre tem lá um profeta, um mensageiro, alguém compartilhando. Hoje, por exemplo, esse mundo está aí condenado ao juízo. Nós, adventistas, por termos a mensagem para esse tempo, somos os instrumentos de Deus para alertar. Mas não é ir lá e dizer assim, olha, vai ter um juízo, você vai morrer queimado. Não é isso. Nós vamos lá dar uma demonstração da vivência segundo Deus, de natureza amorosa, misericordiosa, não é? Cuidadosa nesse ponto. Então Deus, que é um Deus amoroso, fomenta um povo amoroso. Falando lá da igreja primitiva, olha o que a Sr. White escreve. A ambição dos cristãos era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Essas coisas andam junto, olha lá. A ambição dos cristãos era revelar a semelhança do caráter de Cristo. O que é revelar a semelhança do caráter de Cristo? Desenvolvimento da natureza amorosa. Desenvolvimento da natureza amorosa. Outro texto. Todo cristão deve ser o que Cristo foi em sua vida nesta terra. Ele é nosso exemplo, não apenas em sua pureza, mas em sua paciência, mansidão e disposição cativante. O que representa isso aqui? Paciência, mansidão, disposição cativante. O que representa? Natureza amorosa. Foi assim que Jesus viveu nesse mundo. Aliás, a palavra diz que Jesus era o segundo Adão. Nós não falamos isso, né? Que falamos que está lá em Gênesis, né? Deus criou sua imagem e semelhança, natureza espiritual, natureza amorosa. Mas aí você vai ler a vida de Adão, e não tem nada da vivência dele. E ele viveu 900 anos, não é? Gerou filhos e filhas, formou família. 900 anos é um tempinho danado, né? Para ver as coisas acontecerem, mas não tem registro da sua vida. Tem um pouco dos seus filhos, netos, bisnetos, né? Eva também é um silêncio quase completo, né? Entretanto, a palavra fala de que Jesus foi o segundo Adão. O que significa isso? Além de Jesus ser Deus, Filho de Deus, ter vindo a esta terra, encarnado, né? Ele veio também para dar uma demonstração do que foi Adão. Ou o que seria Adão se não tivesse entrado a natureza carnal. O que teria sido a humanidade se não tivesse entrado a natureza carnal. Ele deu uma demonstração do que será essa humanidade depois da volta de Jesus. Quando a natureza carnal será tirada. Quando é que a natureza carnal será tirada de nós? Na volta de Jesus, na ressurreição. Senão vamos continuar convivendo com ela. Tá? Por isso, o segundo Adão, ele foi caracterizado por sua paciência, mansidão, pureza, né? E disposição cativante. Ele conquistava as crianças, conquistava, né, as mulheres, conquistava os homens, embora de coração muito endurecido. Né? Quantos ele conseguiu cativar para o seu reino? E aí nós temos Paulo, irmãos, o Saulo que era tão, né, perseguidor, todas aquelas coisas. Ele faz a melhor descrição do que é a natureza amorosa. Né? O amor ele é paciente. O amor ele é
bondoso. Ele não inveja, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Por que ele diz isso aqui? Não se ira facilmente. Porque nós estamos sujeitos a ficar irados. Mas em outra parte da Bíblia diz o quê? Que a ira não passe do pôr do sol. Tem uma outra linguagem, né? Que a ira não passe do pôr do sol. Eu gosto de brincar um pouco com isso, só que não passe da sexta-feira. Não é? Deu uma encrencada lá, bateu porta, falou meio alto, disse umas palavras, ficou um para um lado ou para o outro, né? Mas se puder resolver no dia, melhor. Mas que não passe da sexta-feira. Que o sábado seja o dia prazeroso, amigo, cordial, não é? De oportunidade. O amor eros, que segundo os estudiosos que na língua grega você tem as 3 expressões para indicar o amor. Uma é o amor filial, pai para filho, mãe para filho, coisa assim. E outra expressão é o amor chamado eros, que tem que ver com a sexualidade. Esse acaba logo. Acaba logo. E como os casais hoje estão precocemente desfrutando, né, do eros, da sexualidade, aí quando casa, já acabou o interesse. Que antigamente, bem mais antigamente, não tão antigamente, a gente fazia assim, namorava, noivava, aí casava. Às vezes durava 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende, não é? Mas que agora é mais ou menos assim, se encontra num dia, se não no mesmo dia, no outro dia já está casado, aí fica noivo, começa a namorar e separa. Porque perde o interesse. Então, uma relação matrimonial que foi iniciada e governada pelo eros, pela sexualidade, a duração é pouca. Porque o ser humano, especialmente o masculino, ele tem interesse na sexualidade pelo que ele vê. Né? Aí, quando está namorando, aquela coisa, a gente se vê tudo bonitinho, né? Bem penteadinho, bem vestidinho, bem cheirosinho. Aí, depois que casa, que passa a viver junto, aliás, passa a viver junto sem casar ultimamente, né? Aí acorda com o cabelo despenteado, tem um mau hálito, né? Tem dor de dente, tem dor no joelho, e começa a engordar, e começa uma coisa assim, vai perder a forma, né? E nós homens começamos a crescer a barriguinha, fica aquela barriguinha da prosperidade, né? Fica aquela coisa, e não se cuida. Tem alguns que nem tomam banho, né? E aí vai perdendo o interesse da sexualidade, né? Ah, o amor acabou. Qual amor que acabou? Então, qual é o amor que sustenta um relacionamento fraternal, não é? Um relacionamento de casal? É esse tipo de amor aqui, é esse aqui. E sabe, aqui para um casal, esse tipo de amor aí, leva mais ou menos uns 15 anos para desenvolver. Mas a maioria estão parando com o 10º ano. É na vida ali junto, é gerando os filhos, criando os filhos, né, tendo dificuldade financeira, tendo toda aquela luta. É nessa batalha, nessa coisa que deve nos unir mais, juntar mais, porque o Senhor nos uniu. Né? O que diz o Paulo lá no Evangelho, né? Suportando-vos uns aos outros, este é o vínculo da perfeição. Então, se você ler lá, eu acho que é Filipenses, quando ele descreve essa relação de amor, ele diz assim, este é o vínculo da perfeição. Então, qual que é o verdadeiro perfeccionismo? O verdadeiro perfeccionismo, a verdadeira perfeição, é desenvolvimento da natureza amorosa. Bondade, paciência, tolerância, mansidão, misericórdia.
A verdadeira perfeição bíblica não é a ausência de atos pecaminosos. Essa perfeição, assim, que não tem, é influência grega, da filosofia grega. Mas na filosofia bíblica, na teologia bíblica, perfeição é desenvolvimento da natureza amorosa. Então seremos tão mais perfeitos quanto mais estivermos revelando os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Se lembra? Não é? O que é estar cheio do Espírito? Não é? Então, o amor é o vínculo da perfeição, que pode se traduzir na expressão bondade, não é? Que é perdão, não é? São expressões que nos ajudam a entender. Pacificadores, são expressões que nos ajudam a entender o que é natureza espiritual, natureza amorosa. Então, lembre-se, biblicamente falando, sinônimo de natureza espiritual é natureza amorosa. Crescimento espiritual é crescimento da natureza, das características da natureza amorosa. Aqueles que deviam ter sido a luz do mundo têm projetado raios pálidos, fracos. Aí ela diz assim: o que é luz? É piedade, é bondade, é verdade, é misericórdia, é amor. O evangelho, com seu explosivo poder, depende da piedade pessoal dos seus crentes. Quando que a igreja vai manifestar um explosivo poder? Quando ela estiver nesta direção de desenvolvimento da natureza amorosa, bondade, misericórdia, verdade, amor. Não é? Natureza amorosa. Explosivo poder. É interessante essas observações. Voltando ao Sermão da Montanha, né? Você tem a introdução. O sermão é uma coisa completa. Tem introdução, meio e fim. Conclusão. Então, introduz dessa maneira: bem-aventurados, 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 bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, os misericordiosos. Está lá. Aí, na sequência, diz assim: sede como sal e sede como luz. Lembra? Aí o pessoal que prega, pega esse pedacinho do Sermão da Montanha, ser luz, e aí vai pregar sobre isso e inventa uma porção de coisas que não tem nada a ver com o que o Sermão da Montanha está ensinando. E você sai de lá e você vê o que é luz mesmo, o que é ser cristão, né? É ser igual luz, ilumina, você entra num ambiente escuro, fica iluminado. Mas o que é que produz a iluminação? Sobre sal, então, é um desastre. Pregação sobre o sal, sede como sal. Eu tive a oportunidade de ouvir um colega muito querido, que pessoa maravilhosa, extraordinária, né? E eu fui a uma igreja, estava lá e ele ia pregar, então ele usou o tema do sal. Aí ele começou dizendo os tipos de sal que existem no mundo. Tem o sal da Himalaia, tem o sal do Chile, tem o sal do Nordeste, tem o sal... Ele disse, olha, tem mais de 200 tipos de sal. Eu sei que um sermão de 35 minutos, ele gastou 20 minutos falando do tipo de sal que existe no mundo. E terminou o sermão sem explicar o que é ser sal. Então, no contexto do Sermão da Montanha, o que é ser luz e ser sal? É ser de natureza amorosa. Aí você tem as duas primeiras bem-aventuranças. E a primeira diz assim, bem-aventurados que choram, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí é outro desastre. O que é pobreza de espírito? Olha, vamos pensar, o que é riqueza espiritual? Não é a manifestação dos frutos do Espírito? E quais são os frutos do Espírito? Alegria, bondade, perdão, misericórdia, paciência, não é isso? Então, se uma pessoa está no desenvolvimento, na atuação do Espírito, está cheio do Espírito, o Espírito está atuando na vida dele, ele está desenvolvendo a natureza amorosa. Então, o que seria pobreza de espírito?
as características da natureza carnal. E quais são as características da natureza carnal? Inveja, ódio, rivalidade, prostituição, tudo aquilo que está lá. Mas olha como Jesus introduz o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. E quem são os pobres de espírito? Os que estão revelando as características da natureza carnal. Mas ele não para aí. Ele tem a segunda bem-aventurança. E a segunda bem-aventurança diz o quê? Bem-aventurados os quê? Os que choram. É aquele de nós, né, que nos olhamos no espelho e vê todas essas características da natureza, todas ou algumas delas, ou uma delas, não é? E a gente não está contente com isso. Não está feliz com isso. E a gente chora. Eu não quero ser assim. Mas aí qual é o problema? Muitos cristãos choram. Eu não quero ser assim. Mas ele não sabe o que deve ser. Ele acha que deve ser sem pecado. Sem nenhum erro. E aí se frustra. Não, Jesus diz no Sermão da Montanha, ele diz lá. Então, não é para ser assim, mas como deve ser? Manso, pacificador, misericordioso, limpos de coração. E como que se aprende mansidão? Vivendo, tendo uma mulher ou um marido, tendo filhos, no trabalho, na vivência da igreja. É ali que a gente desenvolve mansidão. Ninguém desenvolve mansidão subindo lá na montanha e ficando 10 anos lá sozinho. Quanto tempo levou para Moisés desenvolver a mansidão? Ele que deu um tapa e matou. E Deus diz, bom, então agora você vai se recolher para uma outra região, uma outra escola, e vai cuidar de animais. E tinha gente também, onde tem animal, tem gente para cuidar. Você vai viver lá naquele interior, vai cuidar lá. E ele passou, quanto tempo? 40 anos. Tempo suficiente para ele desaprender a língua egípcia e outras coisas. E foi quando ele disse para Deus, mas Senhor, não posso voltar para lá, eu não sei falar mais, né? Não tem. Ele falou, não, esse negócio de falar eu resolvo com um tradutor, né? Então o teu irmão vai traduzir para você. Tem gente que tem dom para línguas e muita facilidade, né? Mas Moisés parece que não tinha esse dom para línguas. Mas agora você tem condições de voltar para dirigir a saída do meu povo lá. E qual foi a característica que Deus destacou que agora aquele líder tinha? Lembra? Você é um homem manso. Então, queridos, tem uma história, não sei também se é verdadeira ou não, mas parece que é. O dono de uma empresa era cristão. E ele tinha uma secretária. E tudo que aquela secretária podia fazer de atrapalhada, ela fazia. E nós, ele era o dono, ele podia mandar embora, né? E ele perdia a paciência, ele ficava. Aquela coisa. Até que um dia ele, conversando com alguém, tratando do assunto, alguém disse para ele, você também tem uma natureza meio difícil, né? Será que essa secretária não é a sua oportunidade? Que não era nada desonesto, era questão de jeito, né? Trabalhar, ela trabalhava direitinho, mas o jeito de lidar com as coisas. Falou, será que essa secretária não é a tua oportunidade para desenvolver a paciência como cristãos? Eu estava ministrando uma palestra dessa lá em Curitiba, o pastor conhece lá o centro de treinamento, estava falando deste assunto. E depois a gente ficava assim um fim de semana também. Num dado momento, uma irmã me procurou e disse, pastor, eu tenho 2 filhos jovens. Um filho é dedicado às coisas de Deus, da igreja, está sempre com a Bíblia na mão e ajuda na igreja, participa. Olha, é uma alegria, uma alegria.
mas o meu outro filho, pastor, me tira do sério. Eu não estou aguentando mais. Eu estou pensando em pedir que ele saia de casa. Não aguento mais. Não aguento. Nós estávamos exatamente tratando deste assunto, não é? E ela ficou incomodada com isso. Ela falou, desabafou, como mãe, né? Aí, quando ela parou, eu falei, mãe, desses 2 filhos, qual precisa mais de você? Ela olhou para mim assim. Eu disse, já entendi, pastor. Quem é que estava mais precisando? Era ela. Aquele filho que era bonzinho não era um estímulo para ela se desenvolver espiritualmente, segundo a natureza espiritual, né? A natureza amorosa. Mas esse filho que era problemático era o desafio para ela. Realmente. Desgastante, esgotante, mas era o desafio. Então Deus não vai pegar uma cápsula, né? Um vidrinho com umas gotas milagrosas e colocar no chá que tomamos de manhã ou à noite, umas gotas de bondade. Ele não vai colocar isso. É a oportunidade que nós temos junto das pessoas. Mas se nós dormirmos no tempo certo e às horas certas, Deus já colocou na criação um hormônio chamado melatonina, que a ciência deu o nome de tranquilizante natural. Não é interessante isso? As coisas de Deus. Então, o Sermão da Montanha é uma riqueza maravilhosa. Se não tivesse, toda a Bíblia fosse perdida e tivesse preservado só o Sermão da Montanha, era suficiente para estabelecer o povo de Deus, né, para vivermos em harmonia com a sua vontade. E a gente vai entendendo algumas afirmações de Jesus, né? Olha essa aqui. Aprendei de mim que sou manso. Não é claro? Aprendei de mim que sou manso. Mas como é que tem grupos em nome da religião que fazem guerra, né? Guerras santas, eles dizem guerras santas, né? O cristianismo da Idade Média, que atrocidades cometeram contra islâmicos, né? No passado, e quanta coisa contra os judeus, quantas coisas terríveis aconteceram da parte cristã, não é? Vocês sabiam que ao longo da história, os judeus foram mais protegidos pelos islâmicos do que pelos cristãos, principalmente na Idade Média. Então, quando a gente diz assim, mas é difícil um judeu se converter, não é? Por quê? Porque na história, e eles têm uma história muito, muito bem consolidada, não é? Na história, eles não viram isso aqui. Já ouviram falar de Gandhi? Aquele grande líder, né, pacifista hindu, que promoveu a independência da Índia, da Inglaterra, não é? Uma vez ele fez essa observação, ele disse, olha, eu não sou cristão por causa dos cristãos. Eu não sou cristão por causa dos cristãos, porque ele era um homem culto, estudado, lido, né? É um pacifista. Nesse aspecto de ser pacificador, ele estava seguindo uma orientação de Cristo, né? Mas por quê? Com os cristãos que ele conviveu, ele não encontrou isso, né? Então, muitos têm essa facilidade de transformar a experiência cristã numa vida, entre aspas, religiosa. Eu não fumo, eu não bebo, vou na igreja, né? Leio a Bíblia diariamente, mas na vida, no comportamento, no relacionamento, como as coisas acontecem, não é? Então, a senhora te fala isso aqui, essa vivência de desenvolvimento da natureza amorosa, ela produz um explosivo poder. Olha outro texto que é interessante. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos... Humilhar perante Deus significa o quê? Essa é a vontade de Deus? É essa vontade que eu vou aprender a fazer. Isso aí é se humilhar diante de Deus. Olha, eu estou lendo a palavra, estou estudando a revelação. Mas eu aprendi isso aqui, que coisa maravilhosa. Mas é difícil, mas é a vontade de Deus. É por esse caminho que eu vou. Isso é
se humilhar diante do Senhor, não é? Se fôssemos bondosos, corteses, compassivos, piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde apenas uma. Uma centena de conversões, onde haveria apenas... É uma maneira de dizer isso, porque haveria muito mais. Muito mais. Né? Então, quando chega uma visita na igreja, tudo para ela na igreja é estranho. Ela não sabe onde é o banheiro, ela não sabe para que serve aquela sala lá, ela não sabe por que tem aquela estrutura, não é? Às vezes ela nunca viu, conhece uma ou duas pessoas. Como é que essa pessoa vai se sentir no nosso ambiente? Nos Estados Unidos aconteceu uma história. A igreja estava lotada, não tinha lugar para sentar, e chegou um motoqueiro. Sabe aqueles caras assim, bem musculosos, tudo cheio de tatuagem, né? Cabelo comprido. E ele chegou na porta, o pregador estava lá na frente, e ele olhou, não tinha lugar para sentar. Aí o que ele fez? Ele atravessou o corredor, e quando alguém atravessa o corredor, onde é que vão os olhos? De todos, né? Ainda mais uma figura estranha, né? Veio e se assentou no chão. Que ninguém ofereceu uma cadeira para ele. Sentou no chão. E o pregador continuou falando, né? Aí o ancião da igreja, um dos anciãos da igreja, veio pelo corredor e se assentou do lado dele. Como é que esse rapaz se sentiu? Nunca mais saiu da igreja. 3 meses depois ele era o diácono na igreja. Um bom diácono, né? Porque todo mundo respeitava, né? Alguém teve o carinho, né? A atenção de não se assustar. E se entrar um casal de homossexual na igreja? Já pensaram nisso? Se entrar 2 rapazes de mão dada na igreja, se assentar ali, não. Como é que a gente vai fazer? Dá para pensar ou não? Mas ele não... A igreja não é para pecadores? Não. Claro que nós não vamos tomar esse casal, colocar lá na frente para cantar um hino, para dirigir a escola sabatina. Não é isso que eu estou falando. Mas como é que a gente recebe? A nossa formação, a nossa educação é para quê? Certos pecados a gente repelir, né? Então, o que é desenvolvimento da natureza amorosa? Não é? Jesus disse, eu vim para salvar os perdidos. Não é? Eu vim para salvar os perdidos. Mas como é que ele come com os pecadores? Aprendei de mim, ele disse, né? Aprendei de mim. O melhor programa evangelístico, mais poderoso programa evangelístico está aqui. É quando você acompanha a história da igreja primitiva, que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha automóvel. O transporte era a pé, ou de burro, ou de barco, né? Nas águas. Em 70 anos, a igreja cristã conquistou 60% do Império Romano, que tinha 100 milhões de habitantes na época. Aí você olha na história dos discípulos, e você vai vendo a vida de cada um deles, a transformação. Os 2 discípulos que eram conhecidos como filhos do trovão, o que significa filhos do trovão? A gente brava. Pedro era bravo, João era um jovem daqueles valentão, né? Senhor, manda descer fogo do céu nessa cidade aí que nós fomos lá pregar e ninguém recebeu a gente, fomos tratados mal lá. Jesus já olhou para a cidade e chorou, não é?
Se, eu queria atrair vocês como a galinha atrai os seus pintainhos, né? E colocar sobre minhas asas. Mas todos eles se transformaram. Todos foram transformados. Olha o Pedro, quando ele vai escrever as cartas dele, como ele fala, né? Quando João escreve, né? Cada um deles. Então, o que aconteceu na igreja primitiva? Eles foram transformados, entraram no processo de transformação, né? A imagem e semelhança de Cristo, de Deus. O desenvolvimento. E quem dominava? Era o Império Romano. Era o Império Romano. Não era uma democracia, uma liberdade religiosa. Não é? A igreja cristã surgiu num ambiente feroz, hostil, perseguições terríveis, não é? Mas eles avançaram. As conversões. Então, nós podemos denominar o ministério da igreja, podemos denominar ministério da bondade. Se pode dar um nome para o ministério da igreja, é ministério da bondade. Vivenciando a natureza amorosa, aprendendo a ser de natureza amorosa. Que é um aprendizado. Cada dia, cada mês, cada semana, cada ano, né? E qual é o aprendizado? Viver segundo o Espírito. Olha lá de novo, irmãos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade, mansidão, domínio próprio. É o que vai se desenvolver. Deve se desenvolver. Não é? Que expectativa eu tenho? Então, uma esposa, ela vai saber se o marido, que às vezes é até líder, né, religioso, se ele está desenvolvendo a natureza amorosa ou não. Isso dá para avaliar. A santificação que tradicionalmente se fala, não dá para avaliar mesmo. Não? Mas isso aqui dá. Os filhos vão saber se os pais estão se transformando em pessoas de natureza amorosa. O esposo vai saber se a esposa está se desenvolvendo. A esposa vai saber se o esposo está se desenvolvendo. Né? Isso dá para avaliar, esse crescimento, esse desenvolvimento. Mas não é avaliar assim para ter, não, agora eu estou ficando melhor. Não. Pelo contrário. Quanto mais se avalia, mais você vê que precisa avançar, não é? Avançar ali naquela direção. Então, o comportamento segundo a natureza amorosa, né? Eu vou citar aqui uma coisa, um aspecto, não uma coisa, um aspecto. É a questão do perdão. A palavra diz, não, perdoando-vos uns aos outros. Não está na oração do Pai Nosso? Parece que está assim, né, na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa-nos assim como perdoamos os nossos devedores. Então, isso é uma coisa interessante. Eu fui criado, meus pais eram de origem católica, não praticante. Minha mãe, quando jovem, foi até filha de Maria, lá na vila, lá no interior de São Paulo, onde ela foi criada. Meu pai não tinha nenhuma prática religiosa. Tanto que a gente só foi ver uma Bíblia em casa quando eu tinha 10 anos de idade. Mas desde que eu me entendi por gente, minha mãe me ensinou o Pai Nosso. E toda noite, ao deitar, me ajoelhava, rezava o Pai Nosso, e ao amanhecer, primeira coisa, né, levantava e ajoelhava para rezar o Pai Nosso. Eu cresci assim. Essa era a religião em nossa casa, não é? A leitura, a reza do Pai Nosso. E depois de um tempo, quando eu aprendi, minha mãe nem ficava mais lá comigo, lógico. Né? Mas a prática, o hábito, né, gerou essa prática. Aí cheguei à adolescência. Na adolescência, a gente começa a ter os relacionamentos, naturalmente, e ter as diferenças também. Aí é um que magoou a gente, é aquela coisa que ficou meio assim, meio assado. Aí eu me ajoelhava para rezar o Pai Nosso, né? E estava lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seu nome, Pai, perdoa minhas dívidas, assim como perdoam meus devedores. Mas eu não queria perdoar os que tinham me ofendido. Nem passava, eu ia perdoar aquele sem vergonha que falou isso, falou aquilo, né? Fez isso, fez aquilo. Aí eu me ajoelhava para rezar o Pai Nosso e estava aquela frase lá. E eu não queria perdoar.
Aí o que eu fiz? Eu tirei esse pedaço da oração. Aí continuei orando, mas sem essa frase da oração. Eu fico imaginando Deus, né? Olhando aquele juvenil ali, né? É a misericórdia de Deus, naturalmente, né? Misericórdia de Deus. É lógico que isso não resolve o assunto, né? O que resolve é buscar perdoar, não guardar mágoa, né? Aquela coisa, relevar, não é? Tem uma... Bom, aí tem a experiência de Pedro. Todos conhecemos a experiência de Pedro, não é? Ele diz o que para Jesus? Quantas vezes devemos perdoar os nossos inimigos? Ele deu até um número, vocês se lembram? 7 vezes. Né? Dizem os estudiosos que a prática dos judeus era 3 vezes. Você perdoava até 3 vezes. Se não emendava, se a coisa continuava, aí você não tinha mais compromisso. Então Pedro, assim, numa atitude de magnânima, né, de um bom cristão, né, discípulo, ele já colocou o dobro, né, 100% a mais, 110% a mais. Né? Aí Jesus contou uma história. Você lembra da história? Do devedor, não é? Um devedor que devia o equivalente a 10.000 talentos. Né? Um talento, ele pesa em média 34 quilos. Portanto, 10.000 talentos, a dívida era de 340 mil quilos. Na época, talento tinha de 2 espécies, de ouro e de prata. A história não conta se era de ouro ou era de prata. Mas de ouro ou de prata era muita prata ou muito ouro. 10.000. E a história que Jesus contou diz que esse senhor que foi condenado, sentenciado, e sentenciado era o seguinte, mulher e filhos, tudo virava escravo. E ele foi lá e pediu perdão. E foi perdoado. Aí esse mesmo cavalheiro perdoado encontrou um conservo que devia para ele o equivalente a 2.000... Qual é a expressão que eles usam? Denário, dinheiro ali, não. Assim. Do trabalho, era o equivalente ao dia de trabalho de um trabalhador, de um servente de pedreiro, por exemplo. Quanto ganha um servente de pedreiro por aqui? Você tem ideia? Lá onde eu vivo é R$80, R$70, né? R$90, né? Uma coisa assim. Bom, ele foi perdoado nessa quantidade. Pelo preço da prata. Se fosse o talento de prata, a dívida dele seria de 146 milhões de dólares. Na época, 146 milhões de dólares dava para comprar 987.505 ovelhas. Na época, quem tinha 100 ovelhas já era rico. Tem até a história das 100 ovelhas, aquela que se separou, né? Que foi atrás, o pastor. Né? Não podia perder uma ovelha, era uma riqueza. Né? Era uma riqueza. Bom, mas se fosse de ouro, então a dívida deles era de 7 bilhões de dólares. Seria 10.000 talentos. 10.000 talentos. E ele foi perdoado. Lógico que isso é uma ilustração que Jesus colocou, não é? Uma ilustração que ele colocou. Esse cavalheiro não teve a capacidade de perdoar o seu conservo em uma importância que, calculado hoje, daria 2.000 dólares. Mas ele foi perdoado, no mínimo, em 146 milhões de dólares. O que Jesus quis ensinar para Pedro? Que perdão não é uma questão de vezes. 3 vezes, 7 vezes. Ele termina a história e diz assim, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? Posso fazer uma pergunta meio indiscreta aqui? Se o limite
de Deus em nos perdoar fosse 490 vezes, quantos de nós nos salvaríamos? Quantos? Mas vocês são ruinzinhos, né? Deus é de natureza. E qual é o chamamento que ele faz? Qual é o chamamento? Sede manso, como sou manso, não é? Sede perdoador, como perdoo. Não 490 vezes, mas quantas vezes for necessário. Então, Deus não tem espírito de perdão, Ele é perdoador. Ele não tem espírito de amor, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. E o trabalho do Espírito em nossa vida é essa transformação. Esse é o poder do Espírito que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos aguardando assim um fenômeno acontecer, uma coisa assim. Vai acontecer, vai ter um momento. Teve lá no passado o dia do Pentecostes, não teve? Mas foi um dia do Pentecostes. Todos os outros dias, todos os outros anos, foi o trabalho normal do Espírito, que já é um milagre. Transformar de natureza carnal para natureza espiritual é um tremendo milagre. Mas é o trabalho, não vou entender mal, rotineiro do Espírito de operar essa transformação, essa obra. Eu estava dizendo para vocês, mas eu errei na afirmação. A igreja cristã alcançou 40% do Império Romano. Mais de 40 milhões de pessoas, em 70 anos. Nós, como adventistas, já estamos há 170 anos no mundo. E dizem as estatísticas que somos perto de 20 milhões de adventistas. Com todos os recursos que nós temos. De televisão, de rádio, de jornal, de material, de Bíblia impressa, distribuída assim, aos montes, não é? Claro, é um outro momento, uma outra cultura. Mas talvez, se nós realmente entendêssemos o que é desenvolvimento de espiritualidade, Deus poderia fazer um trabalho, né? Mais efetivo. Vejam, esses 7 bilhões daria para comprar 50 milhões de ovelhas, né? Então, o perdão de Deus é assim. Precisa do perdão? Busca o perdão, vai ter o perdão. Ele é um Deus perdoador, não é? Alguns estudos que estão sendo feitos. Essa pesquisadora aqui, Nathalie Camille, ela fez um estudo, ela é francesa, fez uma pesquisa. Tá? Então ela disse, perceber que se fez uma escolha errada é um dos maiores tormentos humanos. Algumas pessoas creem que o arrependimento venha do coração. Já a pesquisadora Nathalie Camille atesta que ele vem do córtex cerebral. Aqui, essa posição frontal aqui. Córtex cerebral. Né? E quem tem essa porção comprometida não sente arrependimento. O córtex faz a ligação entre a emoção e o aprendizado. O estudo constatou que quem tem lesões nessa parte do cérebro não se preocupa com as consequências de suas escolhas. Você vê a criminalidade aumentando? As barbaridades acontecendo? Então, são pessoas vitimadas pela droga, pelo álcool, pelo fumo, por aquilo que vê, por aquilo que ouve, por aquilo que come. Isso vai afetando o córtex cerebral. Eles fizeram estudos nos Estados Unidos relacionando a dieta com violência. Então, os bairros de cidades norte-americanas, especialmente as grandes, onde prevalece uma população mais pobre, não é? É uma diferença entre o pobre americano e o brasileiro. Não é? Mas, no contexto americano, são pobres. Eles ganham menos que um salário mínimo, moram em condições assim, bem precárias. Então, o que mais o supermercado vende é aquilo que é chamado de junk foods, ou alimentos lixo, que aqui
é chamado de... Ai, me fugiu o nome. Mas é o tipo McDonald's, assim. Fast food. Comida rápida. O que é o fast food? Geralmente é uma porção de batatinha frita, um refrigerante, um sanduíche de farinha branca refinada, com queijo, com carne, e às vezes aparece lá uma folhinha envergonhada de alface, queimada as bordinhas assim, né? Então isso é considerado alimento lixo, isso chama junk food, que não tem poucos nutrientes e muitos malefícios. Então essas vilas, esses bairros, prevalecem a comida. E a comida que o governo dá para aquelas pessoas mais carentes é tudo desse tipo. E aqueles embutidos, né, tipo salsicha, aquelas coisas, tudo, aqueles embutidos que eles chamam. Então, eles compararam esses ambientes com ambientes onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor e que pode comprar um pouco mais de fruta, um pouco mais de verduras, de hortaliças, de cereais integrais, né? Tem um pouco melhor nesse aspecto. O índice de violência nesses bairros é muito maior, onde prevalece uma alimentação inadequada, né, para o ser humano nessa vida. Por quê? Porque afeta o córtex cerebral. Então, a gente precisa ter cuidado com quem a gente vai unir à vida, né? Que tipo de pessoa foi na adolescência, na juventude? Porque mesmo convertido, o córtex cerebral está afetado. A gente precisa ter muito cuidado. Bom, mas tudo bem, mas vai viver junto. Mas tem que saber que vai ter que ter uma paciência, que na Bíblia é chamada macrotomia, né? Macropaciência. Então, se você não tem essa macropaciência, não tem disposição de desenvolver, não se una a uma pessoa assim. Vai sofrer, vai ter problemas, vai ter dificuldades nessa direção, né? Algumas pesquisas, irmãos, têm sido feitas. Essa é uma universidade, são duas universidades, né? Stanford e Wisconsin. Eles pesquisaram os efeitos adversos de não perdoar. Então, essa falta de habilidade de não perdoar também se chama hostilidade, né? A maior parte das pesquisas científicas sobre o perdão tem se centrado neste assunto da hostilidade, né? À medida que o perdão cresce, a hostilidade diminui, e a ira também, não é? E quando a hostilidade aumenta, o espírito de perdão, ele é reduzido. 45 estudos foram feitos sobre a situação de hostilidade. A expressão bíblica é rancor, né? Não guarda rancor, não é? A hostilidade. Claramente a hostilidade como um fator de risco de doenças cardíacas e morte prematura. Quais os efeitos da ira? Pressão sanguínea alta, aumento da adrenalina, um nó no estômago, dores estomacais, zumbido no ouvido, o sangue se coagula rapidamente, aumenta a taxa de açúcar no sangue e os pulmões movimentam o oxigênio muito mais rapidamente, o que é prejudicial. Para onde vai levar o efeito da ira? Dores crônicas, funcionamento deficiente do sistema imunológico, problemas dentários e mandibulares, falta de concentração mental. Então, se há uma situação de hostilidade e dificuldade no perdoar, quem é mais afetado? Percebe? A vítima é quem não perdoa. Mas eu não consigo. Quem é que nos ajuda nisso? Quem que nos ajuda? O Todo-Poderoso Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. A natureza carnal, ela é degeneradora. Eu não vou dizer que ela é poderosa, mas ela tem um efeito de degeneração muito forte. Muito forte. E não há leitura da Bíblia, não há oração, não há coisa que resolva, né? Vai ajudar, mas quem opera é a pessoa do Espírito Santo. Ler a Bíblia e orar significa abrir o caminho, abrir a porta para que o Espírito atue. Mas nós temos que entender para que o Espírito atue. Para nos tornar pessoas
mansas, humildes, pacientes, bondosas, misericordiosas. Mas isso não acontece da noite para o dia. Cada um de nós terá uma certa dificuldade em alguma área dessa. Mas mais razão para estarmos diante do Senhor, diante do Espírito de Deus, para Ele operar essa transformação. E quando opera essa transformação, quando Ele vai trabalhando, a expressão, nós somos aliviados dos males físicos e das consequências desses males físicos, não é? Quando não perdoamos, o corpo responde como se nós estivéssemos num estado de estresse, ansiedade, estresse contínuo. Tem um impacto sobre a saúde vascular, cardiovascular, né? As acelerações dos hormônios, do estresse, durante uma reação a ele, aumentem muito o risco de doenças coronárias. Não é? O estresse tem um hormônio, vamos apresentar para vocês daqui a pouco, ligado a isso, né? Cortisol. Cortisol é um hormônio, um dos 200 hormônios que está dentro de nós. Mas pouca quantidade, pequena quantidade. Numa situação de estresse, de ansiedade, de angústia, de perplexidade, o sistema produz muito mais. E aí nós somos afetados, grandemente afetados. Olha esse estudo aqui, cérebro superior, cérebro inferior. Cérebro superior está ali, é a capacidade que nós temos de desenvolver a espiritualidade, desenvolver a comunicação, fortalecer a vontade. E no cérebro inferior está as coisas do funcionamento automático do nosso corpo. No cérebro superior, você vai, pelo cérebro, a parte superior do cérebro, na parte do lobo frontal, você vai reagir pela razão. Se é o cérebro inferior que domina as baixas paixões, você vai reagir por instinto. E nenhum instinto, irmãos, uma pessoa pode tirar a vida da outra. E às vezes não é tirar a vida como dar uma facada e matar, mas por palavras, uma palavra mal dita hoje, mal dita amanhã, mal dita depois, vai matando a pessoa. Né? E traz os dramas que nós temos, né, que acontecem. Né? E ali, dentro desse contexto, está a questão da força da vontade. Como é importante a força da vontade. Mas não tenho vontade. Precisa fazer algumas mudanças, muitas vezes umas mudanças no nível de comida e bebida, de sono, de repouso, de atividade física, não é? Que vai tudo ajudar, e a obra do Espírito trabalhando em nossa vida para desenvolvermos o Espírito de perdão. O que é que não significa o Espírito de perdão? O perdão. Ele não significa que justificamos o que os outros fizeram. Tá? Fizeram alguma coisa errada contra nós? Está errada mesmo e tudo bem. Eu não estou justificando o que ele fez. Não é? Ele significa que entregamos aquilo que fizeram contra nós para Deus. Que Deus cuide disso. Aliás, a Bíblia diz, né? Minha é a vingança, lembra? Minha é a vingança. Fez alguma coisa contra um filho meu, diz Deus, eu vou cuidar de você no tempo certo. Certo? Vou cuidar de você no tempo certo. Então, entrega para Deus, deixa Ele lá, deixa com Ele. Então a gente perdoa, né? Mas a gente não esquece. Tem um hino, um cântico muito bonito, que fala de... Puxa, me fugiu agora. Mas fala de Cristo. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. Eu ouvi, primeira vez deste hino, conectado com uma pessoa que trabalhava comigo no ministério. E essa pessoa me fez muito mal. Em um dado momento, me fez muito mal. Muito mal. Toda vez que eu ouço esse hino, por anos eu nem tinha vontade de cantar. E é um hino belíssimo. Se lembra dele? Melhor lugar do mundo? Belíssimo. Eu não cantava. Porque me vinha a lembrança daquela pessoa
e do mal que ele arquitetou. E levou tempo até passando isso. Hoje eu já canto. Eu lembro, mas eu canto. Mas levou tempo. Agora, imagine-nos o que é o mistério de uma mente, não é? Que um hino maravilhoso, extraordinário como esse, lhe faz lembrar de uma facada que você tomou. Então, não é fácil lidar com o assunto do que fizeram contra nós. Qual é o aprendizado nosso? Deixar nas mãos de Deus. Não é? Colocar nas mãos de Deus. E pedir para o Espírito abrandar aquela situação na vida da gente. Todos nós vamos ter uma situação ou outra, de alguma forma ou outra, que nos atingiu. Se alcançamos, à medida que vamos alcançando essa experiência, nós vamos nos libertando. Vamos nos libertando. Não é? Que o Senhor... E a gente, mas por que Deus não remove de uma vez? Porque esse é o processo de aprendizado. O processo de aprendizado, de desenvolver a natureza amorosa, é, permita dizermos, vagaroso. Desenvolver a paciência é um processo vagaroso e muitas vezes doloroso. Mas esse é o processo da santificação, tá? Que não é obra de uma vida, não é obra de um dia, é a obra de uma vida. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, uma igreja, ela precisa ser conhecida, uma família, né, fraterna, uma família caracterizada pelo espírito de perdão. Olha esse outro texto aqui. A brandura, a gentileza, a paciência, a longanimidade, o não se ofender facilmente, o sofrer tudo, o esperar tudo, tudo suportar. Estes são os frutos dados pela preciosa árvore do amor, árvore de origem celeste. Esta árvore, se nutrida, demonstrar-se-á daquelas que estão sempre verdes. Seus ramos não secarão, não murcharão as folhas, é imortal, eterna, continuamente regada pelos orvalhos celestes. É a bênção, a graça de Deus, não é? Então a igreja, ela precisa desenvolver o ministério da bondade. Algumas imagens do reino animal, não é? Olha que coisa extraordinária. Olha, até os sapinhos feios, né? Mas a sapinha fica contente, né? De ser cuidada, né? A natureza amorosa, semelhante de Deus, ela se expressa principalmente na maternidade. Em geral, falando de maneira geral, é a mulher, o ser feminino, que melhor expressa a natureza divina. E principalmente na maternidade. Nesse aspecto, nós homens temos muito a aprender. Muito a aprender. É muito mais difícil para nós lidar com as consequências da natureza carnal. Muito mais difícil. Mas olha aqui, que quadros, né? Essa aqui é muito interessante, olha aqui, ó, trazendo a florzinha lá para... Isso é real, mas foi fotografia mesmo, né? Documentado. Olha esse gigante, né? Cuidando do seu filhote. Né? Natureza amorosa. Natureza amorosa, né? Olha que coisa. E o pequenininho se sente o quê? Protegido, né? Amparado. Né? Olha para isso. E chamam de fera, né? Chamam de fera isso aqui. Né? Que doce, não? Olha. Olha o olhar da mãe, né? Como é que ela está sentindo. Nós tínhamos um casal em casa de cachorro e a fêmea teve 10 filhotes.
E o pai era muito estabanado. Mas era impressionante. Ele vinha, olhava para os filhinhos, ajudar a cuidar dos filhinhos. Ele entrava no meio, mas não pisava em nenhum. Ele botava aquela perninha para cá, botava para lá, ajeitava para cá. Que coisa impressionante, não é? Que impressionante, né? Tem uma... Olha que quadro, não? Veja isso aqui. Dá para ver lá o filhotinho ali, né? O carinho, né? Aqui é um bichinho de outra espécie, olha. Mas ela identificou como um filhotinho e está lá cuidando. Essa fotografia aqui ganhou um prêmio internacional, essa aqui, por ser de outra espécie, né? Muito carinhoso. Olha esse bichinho. Deus. Olha isso. Essa aqui, eu não sei se vai dar certo, mas... não deu certo. Tenta ver se ela funciona assim. Dá para tocar? Pode pôr o som mais alto se tiver. Olha para isso, irmãos. Não merece um aplauso, irmãos? Não merece? Que coisa. Quem colocou isso, irmãos? Na espécie animal e no ser humano? O Criador, né? O Criador colocou isso para nós. Olha, eu gosto dessa aqui, irmãos. Isso é real, irmãos. Ali está a fêmea e o macho está chegando. Irmãos. Olha. Olha a carinha da fêmea. Né? Ela precisa ser cuidada, amparada, né? Protegida. Esse é o principal papel do ser masculino em relação ao ser feminino. Né? Ser cuidadoso, ser atencioso. Né? Paulo, quando ele está falando do casamento, em Efésios, acho que é Efésios, ele diz assim, 4 vezes, ele diz assim, maridos, amai as vossas esposas. Maridos, amai as vossas esposas. 4 vezes. Mas ele não diz para a esposa, amai os maridos. Mas depois que ele termina, que ele cita isso, ele diz assim, mulheres, reverenciai os vossos esposos. Reverência é uma expressão que tem que ver com a divindade. Agora, uma coisa é certa, eu aprendi isso a duras penas. A mulher que se sente amada e cuidada pelo marido, ela não vai amar o marido, ela vai reverenciar o marido. Pode ser careca, pode ser gordinho, pode ser baixinho, pode ser alto demais, pode ser pobre, pode ser... Ela não vai amar, ela vai reverenciar. O casamento é uma escola que Deus deu para nós. A família é uma escola para aprendermos a amar. Que Deus nos guarde, nos dê um bom almoço e voltamos à tarde, então, com a graça. Amém.